É um dia trágico. Diogo Jota, internacional português de 28 anos, recém-casado, pai de 3 filhos, e o seu irmão André Silva, avançado do Penafiel de 26 anos, faleceram esta madrugada após um acidente de viação na província de Zamora, em Espanha. Adeptos do futebol em Portugal, Inglaterra e por todo o mundo estão de luto após a chocante e inesperada morte dos dois irmãos. Diogo Jota vai sempre ser lembrado pelas suas conquistas no desporto. O avançado jogou pelo Gondomar, Passos de Ferreira, Futebol Clube do Porto, Wolverhampton e, claro, o Liverpool. Conquistou a Premier League, a Taça da Inglaterra, 2 taças da Liga Inglesa, um troféu da Championship e 2 Ligas das Nações pela seleção portuguesa. Marcou 150 golos ao longo da sua carreira, 14 em 49 jogos por Portugal. Um percurso infelizmente interrompido por um adeus prematuro. Antes de passarmos aos assuntos programados para este episódio do podcast, o Triângulo Ofensivo deixa as suas singelas condolências à família e amigos de André Silva e Diogo Jota. Feita esta homenagem, passamos aos assuntos que tínhamos planeados para hoje, com o entusiasmo que é possível neste dia sombrio. Caiu o que restava das equipas portuguesas no Mundial de Clubes após a derrota do Benfica frente ao Chelsea este fim de semana. Do Brasil sobra o Palmeiras e o improvável Fluminense após uns oitavos de final com algumas surpresas. E, afinal, o que se passa com Gyökeres, a novela deste mercado de transferências com cada vez mais contornos. Para discutir tudo isto e muito mais, está reunido o Triângulo Ofensivo, comigo o vosso moderador e representante benfiquista André Duarte, acompanhado pelo nosso portista Ricardo Martins. Boa noite a todos. Hoje com um pouco menos de energia que o costume, devido às circunstâncias que todos sabemos, mas estamos aqui para analisar mais uma semana de Mundial de Clubes. Espero que vocês gostem. E o nosso palmeirense que ainda está com um olho no Mundial, Igor Mota. Uma boa noite a todos. Espero que esteja sendo de todos os conformes e vamos para mais uma semana. Vamos a isso então, começando por Benfica 1, Chelsea 4, após o prolongamento. Ricardo, algum comentário achincalhante sobre este jogo? Achincalhante porquê, André? Eu acho que... Queres que comece eu a fazer a análise do jogo? Sim, Pensei que para variar, primeiro... eu já fiz uma introdução muito longa, então deixo para ti. O povo também não quer só ouvir a mim falar do Benfica. Olha, a minha opinião sobre o jogo foi... Esperava mais do Benfica. Eu acho que este Chelsea estava perfeitamente a um nível alcançável do Benfica. Mas, tirando o António Silva, eu acho que o Benfica fez um mau jogo. Os jogadores do Benfica fizeram um mau jogo. Acho que o meio-campo do Benfica fez um péssimo jogo. O Benfica beneficiou também de um ponta de lança do Chelsea, o Delap, que na minha opinião é horrível, ainda consegue ser pior do que o Jackson e que não esteve ao nível suficiente de jogar a este nível, mas do lado do Benfica, com exibições absurdamente más de Prestiani, Coxo muito displicente, o Barreiro e o Florentino muito desaparecidos do jogo. O Dalmo na esquerda não conseguiu dar profundidade, o Pavlidis não segurou muitas bolas de cortas para a baliza e pronto, acho que o Benfica ao longo do jogo foi-se conseguindo aguentando até um certo ponto onde tiveram que sair da toca e tiveram que tentar fazer um pouco mais. Acho que aquela pausa aos 85 minutos acabou até por beneficiar o Benfica, porque se puderam organizar de uma forma que não se estavam a conseguir organizar em jogo corrido, conseguiu parar um jogo, né? E a equipa conseguiu organizar-se melhor e tiveram alguma felicidade no lance do penalti, mas a irresponsabilidade do Prestiani deixa qualquer equipa de rastros a este nível. Não podes... É que, repara, tu alias uma exibição de 20 minutos mais prolongamento, onde jogou 2-3 minutos, se não estou em erro, onde alias um falhanço inacreditável em frente ao guarda-redes, uns 7, 8 passes simples falhados, um cartão amarelo desnecessário e um segundo cartão amarelo displicente. Isto é das piores exibições que alguma vez vi um jogador de futebol fazer, diria.
De resto, a equipa foi um grande jogo do António Silva, mais um neste Mundial de Clubes. Acho que foi o ponto mais positivo do Benfica neste Mundial de Clubes, foi o António Silva realmente apareceu a um nível superlativo. O Trubin, tirando este jogo, também fez um Mundial de Clubes bastante bom, bastante razoável, acho que se valorizou bastante, embora tenha tido responsabilidades neste jogo com o Chelsea, em que cometeu erros básicos, digamos assim. Mas acho que o Benfica até se pode orgulhar do Mundial que fez, que conseguiu vencer um jogo ao Bayern, conseguiu levar este jogo para prolongamento com maior ou menor felicidade. Acho que o Benfica se pode orgulhar, mas este meio campo foi muito pouquinho. Eu não sei a vossa opinião, mas a minha opinião é esta. Acho que este meio campo foi muito fofinho. Sejam só acabar, quando vi no meio campo, junto do Cockchu, eu pensei, ok, o Lage está a fazer a escolha, trouxe o meio campo mais tração atrás, mais de roubar bolas, mas repara, isto era na teoria, pois na prática foi um meio campo muito opinião. Eu esperava mais de 2 jogadores de tração atrás no que toca a roubar a bola. Mas diz-me a tua opinião, André. Sim, eu concordo mais ou menos com tudo o que disseste. O Chelsea foi superior desde o primeiro minuto, não há como negar isso. Acho que foi um bom gol de livre do Reece James. O Trubin sim podia ter feito melhor no gol, mas também salvou muitas, por isso não podemos apontar muito ao Trubin. Eu acho que tive a pior experiência possível deste jogo do Benfica. Eu adormeci à espera do término do jogo, não é? Aquilo interrompeu aos 85 minutos e depois estive até para aí à 1 da manhã à espera que começasse e adormeci entretanto. Quando acordei já estávamos no prolongamento a jogar com 10 e eu ainda estava a felicitar-me de o Benfica ter empatado o jogo sem o meu conhecimento, quando estou a ver já levamos mais 3 e o resultado avolumou-se. Mas eu achei que o Chelsea foi o merecido vencedor e pronto, acho que o Benfica claramente colapsou no prolongamento à semelhança daquilo que aconteceu na Taça de Portugal com o Sporting. Quanto à exibição do Prestiani, é um pouco do que tu disseste. Pronto, é um jogador jovem, acho que não merece ser já encostado por esta má exibição, mas sim, claramente acusou pressão e talvez por isso é que o Lage até tinha alguma razão em deixá-lo de fora durante a época. Se calhar é um jogador que ainda não está muito pronto para estes momentos grandes. Tu, Igor, o Palmeiras a seguir vai enfrentar este Chelsea. Tu achas que o Chelsea é uma boa equipa, mas tem tendência a dar esperança ao adversário, não é? Sim, até pelo jogo que o Flamengo fez contra o próprio Chelsea. Eu acho que, assim, é superior, assim como eu acho que ele era levemente superior ao Benfica também, mas isso também não quer dizer nada, porque eu também achava que era superior ao Flamengo. O Flamengo foi lá e colocou a bola no chão e ganhou muito bem do Chelsea. Mas sim, dá esperança esse Chelsea, que mostra que tem muitos problemas, e problemas que o Benfica não conseguiu explorar. Mas tu vês o Chelsea talvez no próximo jogo contra o Palmeiras fazer um pouco mais do que fez com o Flamengo e até com o Benfica, e dar uma chance ao Palmeiras de ganhar a próxima eliminatória? Assim, eu acho que nesse jogo, principalmente, o Palmeiras vai jogar no seu melhor estilo, que é ter um sistema defensivo muito sólido e aproveitar muito bem as oportunidades. E o Chelsea, ele tem muito disso. O Chelsea, ele é uma equipe que ataca muito, só que ataca desorganizado. Ou seja, quando eles têm que recompor, eles não têm uma defesa pronta para defender. E o Palmeiras já vem de anos jogando nesse tipo de formação. É um jeito que o Abel gosta de jogar muitas vezes, até por entender que nesse momento o Palmeiras é inferior ao Chelsea. E acho que esse jogo é um jogo, não diria 50-50, mas diria que tem sim esperança, assim como muitos outros torcedores palmeirenses têm esperança. Eu acho que não é nenhum bicho-papão, por exemplo, se tu pegasse um PSG ou um Bayern, eu acho que a esperança já estaria lá em 0%. Agora tu pega um Chelsea nesse nível, que tu vê que tem muitas falhas,
Volto a dizer que o próprio Flamengo mostrou muitas falhas que o Chelsea tem. E isso dá esperança. Até me admiro o Benfica não ter explorado muito disso no seu jogo. Realmente foi um jogo até achei atípico, vamos dizer assim. Imaginava que o Chelsea ia ser superior, mas não imaginava que ia ser muito superior. Parecia que era uma equipe profissional contra uma equipe que estava tentando chegar ali ao nível profissional. Porque realmente o Benfica não jogou. O Benfica só entrou em campo. Sim, ficou o sabor que dava para mais, especialmente não jogando nada, e mesmo assim conseguimos levar o jogo para prolongamento com um penalti mega improvável que sai ali da cartola do Di Maria. Exato, é justamente isso que dá mais esperança, porque o Chelsea é essa equipe que ataca muito, eles criam também bastantes oportunidades de gol, mas eles deixam essas oportunidades para os seus adversários. Tanto que o Benfica, quando estava 1-1, no último lance do primeiro tempo da prorrogação, eu acho que saiu um 2-1, que o Di Maria perdeu o gol. Que o Di Maria podia muito bem ter tocado pro lado ou chutado melhor. O Benfica ia ficar à frente com um jogador a menos no segundo tempo da prorrogação. Sim, então, assim, até vir o 3-1... E que dá oportunidades. Até vir o 3-1, aquilo estava muito cá para lá, podia ter caído para qualquer um. Só que depois quando metem o 3-1, especialmente quando metem o 4-1, aí é que, pronto, ok, fecha para não levar mais, que isto já não está a dar para ninguém, estamos com 10 e esquece. Mas sim, eu acho que este Chelsea não é nenhum bicho-papão, especialmente para as equipas sul-americanas e especialmente do Brasil, que tem mostrado neste Mundial de Clubes que não podem ser subestimadas, não é? Mas ficamos por aí no Benfica-Chelsea. Foi um triste fim de época para o Benfica, mas pronto, a equipa tem falta de personalidade e também já estava cansada desta época. Passamos para o Palmeiras, Igor. Palmeiras 1, Botafogo 0, 90 minutos de empate a 0, prolongamento deu no golo de Paulinho e o Palmeiras passa frente ao seu rival dos últimos anos, o Botafogo. Contente com esta exibição? Olha, chegou um certo momento que eu já achava que o Palmeiras ia perder. Eu não vi o Palmeiras tão superior assim há muito tempo. Realmente eu acho que foi um jogo muito, muito bom do Palmeiras. Pouquíssimas chances de gol ao Botafogo. Confesso também que o Palmeiras não teve lá 50 chances. Só que foi um jogo que eu acho que foi muito controlado pelo Palmeiras a todo momento. Não senti nenhum medo. O único medo mesmo que me deu foi estava chegando no fim da partida, Palmeiras pressionando, Palmeiras sendo melhor no jogo e o gol não saía. Na minha cabeça aconteceu o que sempre acontece nos jogos do Palmeiras. Alguém vai perder uma bola totalmente displicente e vamos tomar um gol de contra-ataque e a partida vai acabar 1-0. Acho que a todo momento no fim da partida eu estava achando que ia acontecer isso. Porque é sempre esse roteiro que acontece nesse tipo de jogos. Mas, enfim, acho que foi o justo vencedor. Realmente, se tinha alguém que pudesse sair vencedor dessa partida, acho que teria que ser o Palmeiras. Se fosse o Botafogo, eu acho que seria muita injustiça, mas o futebol também não se leva muito por ser justo ou não. E é isso, Paulinho foi contratado para isso. É um jogador que não consegue jogar aí nem 40 minutos. Entrou, resolveu, mesmo com meia perna, ele conseguiu fazer o que muitos jogadores titular não faz, que é acertar um chute no gol. Quem é que tu achas que é o elemento-chave neste momento do plantel do Palmeiras, neste Mundial? O Richard Rios. Há muito tempo, na verdade, o Richard Rios, desde quando ele foi contratado ao Guarani de São Paulo, ele é muito indisplicente em alguns momentos. Só que ele é um jogador, que eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver ou não jogos do Palmeiras, mas quem vê não tem como não perceber o Richard Rios. Por quê? Porque ele está em todo lado do campo. Ele corre 90, ele corre 120, ele corre 150 minutos se for preciso. Ele realmente está em todo lado, ele ajuda defensivamente, ele ajuda muito bem ofensivamente, ele é um jogador que tem drible, ele é um jogador que tem raça, realmente ele é um jogador muito completo. Tanto que o Palmeiras já vinha tendo algumas sondagens antes desse Mundial e agora eu acho muito improvável que o Palmeiras consiga segurar ele. Porque agora, com todas essas exibições dele, eu acho que é muito difícil mesmo segurar. Curiosamente, diz que ele vai ser transferido para o Chelsea. Não sei se era isso que ias dizer, Ricardo. Eu queria fazer duas perguntas ao Igor. Em primeiro lugar,
tendo em conta que da defesa, já para o próximo jogo, que começou como sendo Gomes, Murilo e Piquerez, e se não estou em erro, eles não vão poder jogar com o Chelsea, achas que vai ser um buraco na defesa para substituir os dois centrais e o lateral esquerdo? E a segunda pergunta era Vitor Roque ou Flaco Lopes, a ponta de lança? Vamos lá, a primeira pergunta, sim, Palmeiras, justamente por isso que eu não tenho tanta, como posso dizer, não tenho tanta esperança para esse jogo, justamente por causa disso. O Gustavo Gomes, desde que chegou ao Palmeiras em 2018, é um líder e ponto final, é o nosso capitão, é quem coloca as ordens, vai estar fora desse jogo. Já não bastava ele estar fora, a dupla de zaga dele, que é o Murilo, já vem fora de jogo há 2 partidas, porque está machucado. E, ainda para piorar tudo, o nosso melhor lateral esquerdo, que também vem tendo soldagens do exterior, o Piquerez, também está fora. Ou seja, 3 dos jogadores muito, muito, muito importantes, se não os top 5, mas sim, com certeza, são os mais importantes da equipe do Palmeiras, vão estar fora. E, sem dúvida nenhuma, isso é uma dor de cabeça muito chata para o Abel. Mas... pronto, isso a gente pode entrar depois que nós vamos falar desse jogo, que eu acho que ele vai entrar com uma formação diferente. Enfim, isso falamos depois. E entre Vitor Roque e Flaco, eu entraria de Vitor Roque na primeira parte. O não é um jogador de primeiro tempo ainda, porque ele é muito fraco, ele não consegue ganhar no corpo de muitos jogadores, de muitos ou quase nenhum. Ele realmente é muito, muito fraco. E o Vitor Roque, apesar dele ser um atacante, ele ajuda muito defensivamente. Ele faz a recomposição. E eu acho que é isso que o Palmeiras vai buscar muito, principalmente na primeira parte contra o Chelsea. Ter uma defesa bem postada e ter ainda a velocidade do Vitor Roque para sair no contra-ataque. Agora, sem dúvida nenhuma, Flaco Lopes para a segunda parte, até porque nas jogadas aéreas o Palmeiras ganha muito com ele, muito mesmo, e ele também é um desafogo para a defesa. Por exemplo, o Vitor Roque não consegue segurar a bola que nem o Flaco. O Vitor Roque não ganha nenhuma bola no alto como o Flaco ganha. Então acho que o Abel, nesse lado, ele tem 2 peças muito boas a ser explorada, que ele consegue muito bem fazer esse jogo entre esses 2 jogadores, de quem joga o primeiro tempo, quem joga o segundo e vice-versa. Uhum. Antes de avançarmos para o próximo jogo, achas que o Botafogo está arrependido dos 20 milhões que gastou no Arthur Cabral? Assim, quando essa desgraça do Arthur Cabral entrou, eu jurava que ele ia fazer um gol. Eu jurava. Porque eu já falei que eu já estava esperando o pior naquele momento do jogo. Porque era o Palmeiras o melhor na partida, mas não o gol. E na minha cabeça, qualquer momento ia sair um gol totalmente aleatório do Botafogo e que eles iam sair vencedor. E quando entrou o Arthur Cabral, eu achei que ia ser ele que ia fazer isso. Tanto que tu também mandou mensagem lá no grupo e... enfim. Eu realmente tinha-me esquecido dele e quando o vi entrar até fiquei contente. Foi o Arthur Cabral, tínhamos esquecido completamente dele. Ele está a ser usado exatamente da mesma maneira no Botafogo que era usado no Benfica. Entra aí, pode ser que faça já alguma coisa, a gente já não sabe o que fazer. Então, e em questão de gastar 20 milhões, sim, por um jogo ou 2, eu acho que não dá de se dizer. Agora, pode chegar no fim da temporada, o Botafogo é campeão do Brasileirão, da Copa do Brasil e da Libertadores. E o Arthur Cabral ser artilheiro dos 3. Aí não tem como falar que foi um dinheiro mal gasto. Agora sim, se ele chegar e fizer uma temporada ruim, assim como é o que todos esperam, até os próprios torcedores do Botafogo, aí eu acho que vai ter sido uma Botafogo à la Benfica, de gastar milhões num jogador que não vale nem metade daquele valor. Desta vez compensou o Benfica. Bem, próximo jogo, PSG 4, Inter Miami 0. Vitória categórica do PSG com 2 golos de João Neves. Ricardo, mais ou menos o esperado, certo? Sim, mais ou menos o esperado. Acho que o PSG fez uma exibição muito competente, meteu o pé no acelerador até ter uma vantagem confortável e depois foi não se cansar muito, também não tinha que correr muito, a partir do momento em que estava 3-4-0, com naturalidade foi chegando aos golos e até deu para relançar novamente o Dembélé, 30 minutos de jogo para ganhar ritmo competitivo, tem sabe até ser titular a partir dos quartos de final. Acho que o jogo correu como esperado e correu de feição ao PSG.
vitória incontestável, conseguiram descansar os jogadores na segunda parte, correram QB. Acho que ninguém esperava um resultado diferente e aconteceu tudo com uma certa naturalidade até. Procura uma pergunta. Achas que o Porto fazia melhor figura que o Inter Miami neste jogo? Não. Foi a melhor coisa que aconteceu ao Porto foi não ter passado a fase de grupos. Bem, Igor, foi de acordo com aquilo que tu disseste e que tu apostaste no último episódio. Este Inter Miami, apesar de Messi, não tinha a qualidade para esta fase do torneio, não é? Exato, eu acho que todo mundo já sabia disso. Eu acho que eles ficaram até felizes pela campanha que eles fizeram, mas foi o que todo mundo esperava. O momento caricato do jogo foi o Messi a tentar dar um murro ao Vitinha. Achas que perde a bola de ouro agora que descontaram os pontos do fair play? Olha, não sei. O gol de falta que ele fez contra o Porto está contando muito ainda. Exato. Bom, acho que foi chapa 4 para o PSG. Não tem muito a comentar. Foi um jogo um bocadinho mais interessante. Bayern Munique 4, Flamengo 2. Flamengo lutou e perseguiu o resultado, mas o Bayern foi marcando e mantendo a diferença de 2 golos. Igor, foi uma entrada que deu más memórias aos adeptos brasileiros no começo deste jogo. E lá vem eles de novo. Assim, quanto a essas equipes top 5, top 10 da Europa, um erro crucial e ponto final. Tirando o gol contra, que eu não coloco isso um erro, meu Deus, um erro comunal, mas os outros 3 gols que o Bayern fez foi por falha individual de jogador, seja por saída de bola ou porque não fez a cobertura certa, enfim. E contra esse time acontece isso. Tu falha na frente de um Kane, ele marca. Tu deixa o Goretzka livre, ele marca. É difícil tu pegar uma equipe desse nível e falhar tanto como o Flamengo falhou. Acho que o Flamengo não fez um mau jogo, mas é aquilo. Contra essas equipes, tu não tente fazer só um bom jogo. Tem que fazer um excelente jogo e tu não pode errar em nenhum momento. Se tu errar uma vez já é o suficiente para te perder a partida de 1-0. E a impressão que me deu é que se não fossem aqueles 10 primeiros minutos que correram horrivelmente, o Flamengo até tinha argumentos para disputar este jogo. Depois foi um jogo de igual para igual, daí para a frente, tu não achaste? Sim, até diria que foi de igual para igual, mas eu também diria que foi mais isso pelo próprio Bayern saber administrar a partida. Eu acho que sim, chegou o momento da partida em que o Flamengo conseguiu, vamos dizer, colocar um incômodo ali no Bayern. Teve ali um gol de diferença em certo momento do jogo, mas que logo depois já virou 2 novamente. Mas enfim, eu acho que o Flamengo realmente não fez um jogo ruim. Só que volta aquele ponto, foram 10 minutos, os 10 primeiros minutos muito horríveis. Depois foram 2 saídas de bolas que nenhum torcedor de futebol, ninguém que assiste futebol entende o que tentaram fazer ali. Primeiro, tu não pode nunca chutar uma bola pro meio. Isso todo mundo aprende, eu acho, quando tem 5 anos, 6 anos de idade. O defensor vai lá e chuta a bola pro meio, toma um gol. Depois, Luiz Araújo acha que é o Pelé e pensa que ele consegue driblar todo mundo lá da defesa. Ele perde a bola, o Goretzka deixa o Kane na frente do goleiro e o Kane não perde nunca. Então, assim, volta aquilo. Mesmo que tu tenha feito um jogo muito bom, não é o suficiente se tu também erra muito. Não importa só ser muito bom ofensivamente. Tem que ser excelente defensivamente e talvez tu consiga tirar dali um empate ou uma vitória contra essas equipes que são muito boas. E foi a prova. O Bayern é essa equipe que se tu falhar uma vez eles vão marcar 1, se tu falhar 2 eles vão marcar 2, e quando tu vê já tá 2-0, 3-0 e tu não consegue mais voltar no resultado. E foi o que aconteceu, o Flamengo não conseguiu voltar porque o Bayern controlou muito bem a partida. Sim. Ricardo, Bayern é Kane em boa forma. Bayern tem um bom histórico contra o PSG.
Será que é a equipa que é capaz de eliminar os franceses neste torneio? Olha, eu esperava mais do Bayern contra o... Perdão. Eu esperava mais do Bayern contra o Flamengo e esperava também um jogo melhor do Bayern contra o Benfica. Eu acho que este Bayern está um pouco desequilibrado, não está com a fluidez ofensiva que seria de esperar e que nos tinha habituado. E desse modo eu acho o PSG bastante favorito contra este Bayern. Agora, tendo o Harry Kane na ponta de lança, tendo o Neuer na baliza, de inspirados, podem equilibrar o jogo. Mas, em princípio, eu parto do princípio que o PSG é favorito contra o Bayern. Bem, avançamos para o próximo jogo então. Este aqui foi interessante. Inter de Milão 0, Fluminense 2. O Fluminense surpreende o vice-campeão europeu e avança para os quartos de final com golos de Germán Cano e Hércules. Igor, muita posse de bola para o Inter, mas a competência foi toda do Flu, não foi? É aquilo, eu vi gente falar que é o pior Inter de todos os tempos. É vice-campeão europeu, não é? Eu nem consigo entender esse tipo de comentário, mas é aquilo. Volto a dizer, as equipes do top 5, top 10 do mundo é muito difícil de competir. O próprio Benfica sabe disso, o próprio Porto sabe disso, o próprio Atlético de Madrid sabe disso. E quando tu não perde essas equipes top 5, top 10, tu já vai pro jogo com outra mentalidade, que é a mentalidade que dá pra competir, dá pra ganhar. Eles não são super-heróis, entendeu? Sim. Então, eu acho que foi essa mentalidade que o Fluminense entrou sabendo que eles não eram melhores do que a Inter, mas eles podiam jogar de igual para igual. Tiveram as oportunidades, aproveitaram muito bem as oportunidades e aquilo, posse de bola não faz gol. O Fluminense com menos posse de bola marcou 2. A Inter com muito mais posse de bola não conseguiu marcar nenhum. Nós no episódio anterior, Ricardo, tínhamos dito que os clubes europeus iam melhorar o desempenho nos oitavos. Este não foi um bom exemplo, este aqui do Inter de Milão. Não foi um bom exemplo, o Inter devia ter feito muito mais, tinha a obrigação de o fazer. Já não tinha feito uma exibição muito consistente contra o Monterrey e o Fluminense foi muito, muito mais competente, muito mais eficaz e foi merecida a eliminação do Inter. Também. Foi merecida a eliminação do Inter. Não sei se de certa forma acusaram muito aquela goleada da Champions. Eu não sei, troca de treinador também. Sim, poderá ter sido um motivo para tanta inconsistência neste Mundial de Clubes, porque repara, empatam 1-1 com o Monterrey, ganham apenas entre aspas, não é? Digo sim, apenas entre aspas, mas ganham apenas 2-1 ao Urava e 2-0 ao River Plate. Não foi uma fase de grupos brilhante como se calhar muitas pessoas pensavam. E esse jogo ainda contra o Urava, eles tiveram muita sorte que o time japonês era muito pequeno, porque senão eles não ganhavam do Urawa. Tá? Exatamente. E o jogo sabe que o Urawa jogou melhor e merecia no mínimo um empate. Porque a Inter não fez nada nesse jogo, nada. A única coisa que eles faziam é pegava a bola no goleiro, joga dentro da área, que a gente vai ganhar a disputa no alto. Eles fizeram isso o jogo inteiro. Sim, e o Urawa teve o jogo todo na frente praticamente. O Inter deu a volta nos últimos 10 minutos. Portanto, eu acho que este Inter fez uma participação no Mundial muito abaixo do esperado para um vice-campeão europeu e teve a merecida eliminação. O Lautaro Martínez na flash interview deixou duras críticas aos colegas de equipa. Disse: quem não quer estar aqui tem que ir embora. Aquelas coisas. Foram todos embora. Pois, eles foram todos de volta para a Itália, realmente. Dito isso, ele ficou sozinho na equipe. Temos alguns comentários sobre este comentário. A equipa do Inter acusa falta de vontade a alguns jogadores. Sim, a mim pareceu-me que alguns jogadores estavam com falta de vontade, mas também dizer isso quando já foi eliminado, sabendo que já iam todos embora para casa, não sei. Eles internamente devem saber melhor do que nós, não é? Que estamos só aqui a especular por sim, fora. Se tens um jogador, inclusive até o capitão, a dizer isso, sim, é porque há ali alguns jogadores que não estavam com muita vontade de abdicar das férias. Tempos duros para o Inter.
Falando mais sobre o Fluminense, este foi, se calhar, Igor, o jogo que validou de facto que o Brasil está a ter uma boa prestação neste torneio. 2 equipas nos quartos, o Fluminense, que acho que nem é top 5 do Brasileirão, a ganhar a uma das melhores equipas da Europa, o atual vice-campeão europeu. Temos que admitir que o Brasil tem mais que excedido as expectativas. Estás contente com esse facto? Sim, apesar de sempre levar para aquele lado de que é um jogo único, vamos dizer. Lógico, a fase de grupos ali tinha outros jogos com outras equipes de outras regiões, mas contando que agora são jogos únicos. E eu acho que é aquilo. Acho que a Europa em si, eles não vieram com aquele sentimento de nos provar, enquanto as equipes sul-americanas sempre foram tiradas como as inferiores. E eu sempre falei que a inferioridade das equipes sul-americanas vem pela má administração das confederações, que tu pega lá os campos desde Brasil até Bolívia e Argentina, são campos horríveis, um ou outro se salva, e tu coloca aí equipes como Palmeiras, Fluminense, São Paulo fazendo 70, 80 jogos no ano, numa temporada, sendo que na Europa o time faz ali 50, 55 no máximo, vamos dizer. Então, assim, ali tu já vê um nível muito grande de desgaste de jogadores. E aí tu pega as equipes sul-americanas que vêm com esse... vem querendo se provar que mesmo com essas condições de trabalho, vamos dizer, mesmo não tendo muito, eles conseguem criar algo dali. E também pode-se dizer que de onde que muitos clubes europeus vão buscar os jogadores? Não estou dizendo que os melhores são da América do Sul, não é isso. Mas muitos jogadores da América do Sul estão em vários clubes da Europa e nos principais clubes europeus. Sim. O próprio Lautaro Martínez é da Argentina, capitão da equipe da Inter. Tu pega o Manchester City, que foi eliminado, tem o Ederson, tem o próprio Savinho. O Otamendi de Maria. Então, mas estão em grandes equipes da Europa, entende? Então, assim, a diferença, eu acho que é, por exemplo, o próprio Abel falou agora nesse jogo contra o Chelsea. Como que o Chelsea não vai ser superior ao Palmeiras se eles foram lá no Palmeiras e tiraram o melhor jogador do Palmeiras, que é o Esteban? A Europa tem mais investimento, tem mais dinheiro, tem mais estrutura. Para um jogador é muito mais vantajoso tu ter uma carreira futebolística na Europa, porque é algo que vai te dar uma instabilidade, diferentemente de tu fazer essa carreira de jogador na América, e além de tudo, segurança. No Brasil, vocês acham que é brincadeira, mas no Brasil, se tu perde 3, 4 jogos e tu é do Palmeiras, tu é do Flamengo, tu é do Corinthians, a torcida invade o CT, vai dar de dedo na cara de jogador. O jogador chega a apanhar para torcedor. E isso é comum, infelizmente. Então tu acha que um jogador vai preferir continuar no futebol brasileiro do que vir para a Europa, seja para jogar num time de segundo escalão ou principalmente para jogar em times de primeiro escalão? É muito mais vantajoso, tanto financeiramente quanto para a segurança dele e da família. E voltando ao ponto principal, eu acho que é justamente isso. A única diferença que eu tô vendo nesse Mundial é os jogadores, as equipes sul-americanas não são ruins, são inferiores, sim, ponto, mas dentro de campo é 11 contra 11. Quem tiver com mais vontade e quem tiver com um pouquinho mais de sorte, vai sair o vencedor, e ponto final. Ainda neste tópico, Igor, se calhar eu vou citar o grande Lula da Silva, se calhar a seleção brasileira devia olhar mais para o campeonato brasileiro para fazer a convocatória, visto que estão a dar baile aos europeus que vieram jogar este Mundial de Clubes, não é assim? Assim, eu não diria que seria campeão, mas eu acho que tem muitos jogadores brasileiros que atuam no futebol brasileiro que sim, merecem ser convocados. Eu aposto pra ti que o Brasil não iria perder um jogo pra Croácia, por exemplo, se tu colocasse qualquer volante de futebol brasileiro naquele jogo. Por quê? Porque qualquer volante de futebol brasileiro sabe que se o jogo tá acabando e eu sou volante, eu não vou subir pro ataque, que nem o Fred fez. E qualquer outro defensor, ele vai ter na cabeça de que é muito melhor eu ser expulso e continuar à frente do placar do que eu deixar o jogo ser empatado.
Então tem essa diferença de tu saber matar o jogo. Tu tem que matar o jogo em algum momento. O próprio Benfica, em alguns momentos da partida, a gente falou do Renato Sanches, que deixou o jogador correr meio campo, teve todo o meio campo para fazer a falta, que seria fora da área, não fez. Chegou dentro da área, preferiu fazer a falta dentro da área. Então, assim, os jogadores brasileiros, eles têm muita vontade, eles têm muita raça. Talvez falte alguma técnica, sim, isso ainda tem que ser explorado. Como eu falei, não é tão profissional o futebol na América do Sul quanto já é na Europa. Mas toda a Copa do Mundo em que o Brasil foi campeão, tinha jogadores do futebol brasileiro atuando. E é incrível que nas últimas Copas não tinha jogadores titulares que eram do futebol brasileiro atuando. Em 2018 teve um jogo ou outro que tinha. Em 2014 tinha um jogo ou outro que tinha jogador atuando. Em 2022 é a mesma coisa. Mas nenhum jogador era titular. Mas também é mais um dado que é engraçado. Que toda vez que o Brasil foi campeão, tinha um jogador do Brasileirão jogando. Depois que pararam, vamos dizer, de colocar um jogador titular do Brasileirão, o Brasil vem fazendo uma sequência de vergonhas, vamos dizer. É assim. Bem, passamos para o próximo jogo. Manchester City 3, Al Hilal 4. Este se calhar foi o jogo mais interessante destes oitavos de final. Um jogo louco, empate a 2 no tempo regulamentar e a equipa da Arábia Saudita vence 4-3 no prolongamento e elimina o Manchester City. Ricardo, um dos favoritos da competição até ao decorrer deste jogo, foi eliminado. O que é que tens a dizer? Foi eliminado e foi bem eliminado. Eu acho que depois deste Mundial de Clubes, tu já não tens mais legitimidade para falar mal do Rubén Neves, André. O Mundial de Clubes que o Rubén Neves está a fazer uma cena absurdo. Dominou o meio campo, chegada à área adversária, finaliza, dá assistências, destrói o jogo do adversário. É um médio muito, muito, muito completo. O André acha que não, mas o Rubén Neves está a calar as bocas que o criticam. Esta equipa do Al Hilal dá-me algum gozo ver o Marcos Leonardo a marcar, coisa que não fazia no Benfica. O Bono é um excelente guarda-redes, vimos no Mundial que fez um grande Mundial por Marrocos e agora está a fazer um grande Mundial. O Koulibaly no centro da defesa tem muita qualidade, já sabemos, era no Nápoles, agora é um central experiente, tem muita qualidade. O Milinkovic-Savic no meio campo dá uma chegada à área muito forte, ganha as bolas todas de cabeça. E depois do outro lado temos um City que é um pouco a continuação do desastre que foi esta temporada. Muita pouca consistência defensiva, individualmente tem muita qualidade do meio campo para a frente, mas falta consistência e também ter um lateral direito, que não é lateral direito também não ajuda muito nessa consistência defensiva que lhes falta. Não sei a vossa opinião, mas acho que a vitória foi justa. Acho que o Al Hilal tem capacidade para, quem sabe, até não causar aqui uma surpresa neste Mundial. Eu particularmente não sou fã destas equipas árabes, mas a verdade é que eles juntaram aqui uma combinação de jogadores muito interessantes e que praticam futebol muita qualidade. Então para ti é o Al Hilal que tem um nível alto, não o Manchester City que desiludiu? Ou são um pouco dos dois, mas mais um que outro? É um pouco dos dois fatores. O Manchester City desiludiu muito neste jogo. Eu acho que esperava mais consistência defensiva, mas vamos ser sinceros, eu acho que o Al Hilal tem um conjunto de jogadores que tem muita qualidade e que tem um entrosamento muito, muito grande. Daí vermos esta equipa a conseguir bater-se de frente contra o Manchester City, e acho que se vai conseguir bater de frente contra qualquer equipa que lhe apareça. Este foi o jogo das três vinganças. Cancelo a vingar-se do Guardiola, o Inzaghi que fica a rir-se do Inter de Milão, que o despediu há pouco tempo, e se quisermos contar como uma vingança, o Marcos Leonardo também se deve estar a rir do Benfica, porque de facto foi o jogador mais neste jogo do Al Hilal. Igor, Al Hilal, achas que há possibilidade de vir a disputar este torneio numa meia final ou final? Com certeza. Eu acho que esse lado da chave ficou um lado em que todos podem chegar a uma final.
todos mesmo. Al Hilal, Fluminense, Palmeiras, Chelsea. Eu acho que o Chelsea ali é quem sai um pouquinho da curva, mas eu não diria que nem muito. O próprio Al Hilal acho que é um pouco superior ainda. Mas é uma equipe muito qualificada. Eu acho que a gente já tinha dito isso no último podcast também. Que é uma equipe realmente muito qualificada, quanto o próprio Real Madrid, que foi o que nós dissemos da última vez, merecia já ter ganho o jogo. Eu acho que é isso, não tem outras palavras para encontrar. É realmente uma equipe qualificada. Sabe jogar futebol, não é só chutão ou só bater. Realmente coloca a bola no chão e parte para cima do adversário, independente de quem for, e provou que pode tirar da competição, e pode tirar como tirou, e podendo assim tirar outros também da competição. O Benfica foi o único que não surpreendeu deste lado da chave. Isso é que dá raiva, porque agora se calhar tínhamos aí um Palmeiras, Fluminense e Al Hilal do nosso lado e estamos ali, não conseguimos passar. Mas enfim. Seria bonito, Palmeiras e Benfica, não seria? Por algum motivo nem estou com vontade de ver esse jogo. Mas vamos para o seguinte. Real Madrid 1, Juventus 0. Bastou um gol de Gonzalo Garcia, peço desculpa, para fixar o placar para os madridistas. Igor, mesmo não jogando assim tão bem, este foi um jogo um bocado chato na minha opinião, parece que o Real Madrid nestes grandes torneios arranja sempre forma de ir passando, não é verdade? Exato, realmente não foi um jogo tão bonito, talvez até porque não teve muitos gols, mas eu acho que foi uma partida muito bem controlada pelo Real Madrid. Eu acho que em nenhum momento a Juventus conseguiu criar perigo. E 1-0 eu acho que ficou muito barato, para falar a verdade. Achas que o sistema de 3 centrais do Xabi Alonso está a resultar bem? Sim, ainda não. Já falei outras vezes que não gosto muito do Tchouaméni. Só que talvez ele esteja encontrando a posição dele. Talvez ele tenha jogado errado a carreira inteira dele. Então, está dando certo. O problema é que quando der errado, vai mudar tudo. Tem que se ver por esse lado. Agora que está dando certo, vamos dizer assim, é muito fácil falar, é muito fácil palpitar. O problema é quando perder 2, 3 partidas e aí que vamos colocar esse sistema defensivo em xeque. O Xabi Alonso tem mostrado vídeos do Eustáquio ao Tchouaméni para ele aprender como é que se faz, como é que faz ali terceiro central. Ricardo, algum comentário sobre a Juventus neste jogo? O Igor já disse um pouco de tudo. Boa exibição do guarda-redes da Juventus, uma exibição bem conseguida, mas a equipa como um todo foi um pouco fraquinha, até um pouco abaixo daquilo que se esperava. Esperava-se mais chegada à frente, mais jogado de frente com o Real Madrid, conseguir mais oportunidades de chegar à baliza do Real, mas não conseguiu e o resultado acabou por ser justo a favor do Real. Concordo. Passamos para o último, Dortmund 2, Monterrey 1, Guirassi e Ibiza na primeira parte, e apesar do Monterrey ainda fazer os alemães tremer na segunda, já só conseguiram reduzir para 2-1. Ricardo, penso que o Monterrey pode sair deste Mundial de Clubes com a cabeça erguida. Sim, fizeram um Mundial bastante razoável. Para uma equipa ali da América Central, em que consegue bater-se de frente com as equipas europeias, é sempre bastante positivo. Acho que o resultado acabou por ser justo para o Dortmund. Teve mais oportunidades, foi mais eficaz nas oportunidades que teve. Mas esta equipa do Monterrey foi uma equipa... Temos que ver, também não é uma equipa qualquer. Tem jogadores como o Sérgio Ramos, o Oliver Torres, o Canales, o Corona, que jogava no Porto. Tem alguns bons jogadores e fizeram um campeonato do mundo bastante interessante, mas eu acho que já toda a gente estava à espera que quando batessem contra uma equipa mais forte acabariam por ser eliminados, portanto irem aos oitavos, bater-se assim mais ou menos de frente para frente com o Dortmund já foi um Mundial bastante positivo para esta equipa. Este Mundial de Clubes está a ser interessante, mas eu só espero que isto não acabe numa final Palmeiras-Real Madrid, que o Igor vem para aqui demasiado feliz no dia seguinte e Eu não, porque daí um Palmeiras em Real Madrid, André, eu sou palmeirense, só que eu sou muito pé no chão.
eu acho que eu nem gostaria de ver essa partida. Porque é um nível tão grande de uma equipe para outra que, assim, se tu me falasse Palmeiras e Real Madrid, Palmeiras vai perder de 3-0 final. Eu fechava o acordo na hora. Eu acho que 3-0 é pouco. Entendeu? Tu estás com o coração com conflito, porque tu tens, ainda és um madridista de coração e estás aí com um conflito interno. Eu acho que é mais isso. Palmeiras e Real Madrid, sem dúvida nenhuma, eu torceria pro Palmeiras ganhar de 0-0 que fosse. Que seja um gol de mão roubado, que se foda. Se for para ser campeão, seja da maneira que for. Mas é um nível muito, muito, muito grande. O Palmeiras teria que estar no seu melhor dia, no dia que tem mais sorte, e o Real Madrid teria que estar no seu pior dia, seus jogadores teriam que estar nos seus piores dias, e ainda tem que torcer ali pro Mbappé ser reserva, pro Courtois não estar no gol, porque realmente, de verdade, eu não estou mentindo, eu acho que é um nível muito grande de diferença dessas equipes, Real Madrid, Barcelona, Bayern, eu acho que é muito, muito grande essas equipes quando se fala daí em competição, em partidas contra equipes sul-americanas. Tá bem. Bem, mercado de transferências. Estou aqui a olhar para as notas. Novela do Gyökeres, Ricardo. Concordas com a forma como o Varandas está a lidar com esta situação? Acho que o Varandas está a tentar defender os interesses do Sporting. Não sei agora se vai conseguir levar avante a sua vontade. Vemos o Gyökeres claramente quer sair. O agente do Gyökeres claramente quer que o Gyökeres saia por um valor mais baixo porque sente que se for pela cláusula da rescisão provavelmente não vai ter tantos interessados. Vamos ver como é que se vai desfazer esta novela, mas acho que aconteça o que aconteceu, o Gyökeres não começa a próxima época no Sporting. Isso acho que é certo. E parece-me que o Varandas está, ao estar a puxar muita corda, também está a puxar demasiado, porque agora não há condição nenhuma em que o Gyökeres vá jogar pelo Sporting na próxima época, e depois se ninguém lhe pega, o que é que ele vai fazer? Vai manter um jogador descontente um ano inteiro, ou até ao mercado de inverno? Exato, ele está a puxar tanta corda que se pode quebrar, mas repara, ele tem que defender os interesses do Sporting. Os interesses do Sporting não são vender o Gyökeres por tudo e meia, mas é um risco muito grande que está a correr e ele saberá o que está a fazer. Certeza que o Gyökeres tem muitos interessados, certeza que eles têm bastante dinheiro para poder dar por ele. Agora, os compradores vão tentar puxar o preço para baixo e o Sporting tentará puxar o preço para cima. Provavelmente já haverá ali uma certa falta de paciência por tanto tempo nas negociações por parte do Gyökeres, que certamente já pensaria que por esta altura já estava com o futuro acertado. Mas vamos ver como é que o Sporting vai resolver isto. Eu não sei se gosto muito do sinal que isto passa para outros jogadores do Sporting. Então tu fazes um acordo em que tu dizes, ok, tu sais para a próxima época por este valor. E afinal já não é bem assim, não sei o quê, não era bem isso que eu disse. É um pouco estar a brincar com o fogo, não? Eu concordo. A defesa do Sporting era que na altura quem prometeu foi o Hugo Viana, diretor desportivo na altura, que já não é diretor desportivo agora. Mas vamos acreditar que a palavra do Hugo Viana foi é a palavra do Sporting, exato, em sintonia com o presidente, que era o mesmo. Lá está, passas uma mensagem que se calhar perdes uma certa confiança para situações futuras de jogadores do Sporting com esta presidência. Mas o Varandas lá saberá o que está a fazer. Tens algum comentário sobre o caso, Igor? Acho que vocês já falaram tudo. Eu acho que o Gyökeres já não quer mais jogar pelo Sporting e eu acho que ficar forçando um jogador a fazer algo, acho que é a pior coisa, até porque realmente ia ser um ambiente ruim com os outros jogadores. E é isso, acho que libera logo de uma vez. Ele já ganhou duas ligas pro Sporting, querem que ele ganhe a terceira e nem não recarregou tanto assim, né? Então libera o homem de uma vez, faz um dinheiro e com o dinheiro que ele vai deixar para o Sporting tem que trazer alguém ali numa altura, porque é muito difícil, mas tenta deixar o elenco equilibrado, pelo menos. É o chamado querer ganhá-lo tudo, não é? Ainda nestes assuntos periféricos, Ricardo, temos que falar. Anselmi parece que vai e já não fica, não é verdade?
Sim, era a única hipótese que havia. Não havia mais caminho para andar no Anselmi e no Foco do Porto. Tinha que sair, saiu pela porta pequena, infelizmente. Mas também puxando aqui um pouco a brasa à minha sardinha, vocês estarão lembrados do que eu disse nos primeiros episódios, quando soubemos que era o Anselmi substituto. E pronto, infelizmente, e digo infelizmente porque eu não queria ter razão nesta situação, mas infelizmente o tempo deu-me razão e era uma tarefa muito inglória para o Anselmi. A equipa não estava estável, a equipa não tinha qualidade, a exigência dos adeptos já era demasiado grande face à realidade do clube no momento em termos de qualidade do plantel. O treinador não tinha experiência a este nível, o treinador não tinha tempo para meter a equipa a jogar no seu esquema tático favorito, o treinador não teve a percepção da realidade de perceber que ele é que se tinha que adaptar ao fraco plantel que tinha e não o plantel, ainda já sendo fraco, ainda ter que se adaptar a um esquema tático para o qual o plantel não foi construído. E pronto, tudo isto somado dá uma época miserável que, com muitas poucas vitórias, nenhum jogo bem conseguido, mesmo aqueles que foi ganhando por margem mínima, nenhum jogo bem conseguido. E foi a vergonha que foi no Campeonato do Mundo de Clubes. Eu acho que estava aqui um cocktail de más decisões, todos juntos, que só podia dar na tragédia. Na quê? Desculpa, cortou o teu microfone. Eu estou a dizer que todas estas más decisões juntas só podiam resultar na tragédia que resultou, que foi um Campeonato do Mundo miserável e um final de época em que literalmente não conseguimos ganhar a nenhuma equipa, por mais fraca que fosse. Portanto, não... Eu diria que nas condições em que o Anselmi era impossível melhor do que fez. Acabou também por, de certa forma, ser vítima do estado em que o clube está. Diria. Mas de forma alguma o Vilas Boas não podia fazer outra coisa a não ser rescindir o contrato. Rapidamente, saídas de Fábio Vieira e Ivan Marcano, tens comentários? Pronto, o João Marcano fez bem reformar-se, acho que foi uma boa decisão tanto para o Porto como para ele. Claramente foi o melhor central que o Porto teve este ano. Mesmo assim não estava ao nível. Repara que o melhor central do Porto para este ano, mesmo assim ele não conseguiu estar ao nível já desejado. Já tinha muita dificuldade em alguns jogos, nunca foi um central propriamente rápido, muito menos ia ser agora há anos. Acho que foi a decisão correta tanto para ele como a saída o regresso do empréstimo do Fábio Vieira. O facto do Porto não demonstrar interesse em renovar ou então a tentar contratá-lo demonstra também aquilo que o Fábio Vieira foi ao longo da época. Um jogador super talentoso, mas super preguiçoso, com tiques de vedeta, e não teve respeito pela oportunidade que o Porto lhe deu de poder relançar mais uma vez a carreira, e podia até regressar agora à Premier League com outros tipos de poder sonhar com a titularidade no Arsenal ou algo do género, mas definitivamente depois da época que fez no Porto, definitivamente não vai ficar no Arsenal. E duvido que algum clube de algum tubarão pegue nele. Acho que agora vai ter que refletir muito, vai ter que dar um passo atrás na carreira e provavelmente, eu diria que é quase certo que vamos ver no Wolverhampton. Fica já aqui a minha futurologia. Muito bem, vamos passar então para a melhor parte do programa, a segunda parte do programa. Temos aqui vários jogos para apostar. Mas se calhar começamos primeiro por ver as classificações, como é que estão. Igor ainda na frente com 41 pontos, eu a persegui-lo um pouco longe com 34, ou seja, 7 pontos de distância, e o Ricardo em último lugar a 6 pontos de mim e consequentemente a 13 do Igor. Comentários sobre as pontuações, pessoal? Está o inverso do que foi a temporada normal. O que significa que eu continuo em segundo. Exato. Tu és como o Porto, és estável, é sempre uma merda. Ok. Só porque estou aqui a focar no meu fluido do podcast, eu nem vou responder a essa provocação, Ricardo, mas continuando aqui. Palmeiras, Chelsea, primeiro jogo a apostar. Igor, és tu, começas. Ok. Eu vou seguir na minha linha de raciocínio 1-1. Com o Palmeiras.
E ainda vai ser de pênalti, tá? Porque esse jogo o Palmeiras vai conseguir fazer um pênalti. E vocês vão ver uma defesa bater cabeça nesse jogo. Realmente eu tô com muito medo dessa defesa nova, mas enfim. Olha, eu vou pôr 0-0 com um golo de Cucurella. Cucurella vai explorar aquele flanco direito. Ricardo, a tua aposta? 2-0 para o Chelsea, golo de Delap. Golo de Delap. Ok. PSG Bayern Munique. Igor? 2-2. 2-2 com gol de Kane. 2-2, gol de Kane. Muito bem, eu vou pôr 3-2 também, gol de Kane. 3-2 para o PSG, peço desculpa, não especifiquei, é 3-2 para o PSG, mas também vou pôr gol de Kane, apesar de achar que o Bayern vai perder este jogo. Ricardo? 2-1 para o PSG, golo de Dembélé. Vai regressar de lesão e vai marcar. Muito bem. 2-1, Dembélé. Passamos para o Al Hilal Fluminense, Igor. Essa é uma partida que, meu Deus, não faço ideia. Vamos de 2-1 para o Al Hilal. 2-1. Marcos Leonardo. 2-1. Não, Malcolm. 2-1 para o Al Hilal, Malcolm. Eu vou pôr 2-2, gol de Marcos Leonardo. Não está expulso nem nada assim, pois não, que eu nem verifiquei. Não. Eu vou de 2-1 para o Al Hilal, golo de Marcos Leonardo. Muito bem, Marcos Leonardo. Eu acho que o Fluminense ainda pode surpreender aqui o Al Hilal. E por último, Real Madrid-Dortmund. Igor. 3-1 para o Madrid. 3-1 para o Madrid, Mbappé. Eu também tinha 3-1. Deixa eu ver se mudo aqui. Se calhar vou mudar. 2-1, gol de Vini Júnior. Vini Júnior vai finalmente aparecer. Ele contra o Dortmund gosta de aparecer. Força, Ricardo. A tua aposta. Real Madrid ganha 2-0, golo de Mbappé. Real Madrid 2-0, gol de Mbappé. Ok. Muito bem, termina mais um episódio do Triângulo Ofensivo. Não se esqueçam de dar gosto e subscrever o canal do YouTube da Rádio Lince Futebol para acompanhar os nossos podcasts e novos vídeos semanais. Alguma nota, Dr. Ricardo? Obrigado a todos por nos continuarem a ouvir. Espero que tenham gostado, que tenha dado para desanuviar deste dia complicado e um abraço a todos. Saúde. Muito bem, alguma nota, Igor? Igor, penso que estás mutado. Estava mutado mesmo. Não, só agradecer a todos e continuem a nos ouvir e espero que estejam gostando. Muito bem, obrigado a todos e até à próxima.